Oi, gente. E aí, vocês estão bem? Eu estou bem. Espero que vocês estejam bem também. Vamos para o capítulo 1 do livro A Coragem de Ser Imperfeito. O capítulo 1 vai falar sobre a escassez e a cultura de não ser o bom bastante. Bom, mas para quem está chegando aqui agora, eu sou Rosângela e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. Já tem bastante gente acompanhando, recebo mensagens toda semana muito carinhosas, então aproveito esse momento para agradecer cada mensagem, cada pessoa que tem se identificado com a leitura que a gente começou agora, que é uma leitura muito densa, mas também muito importante. Ainda vamos chegar em assuntos bastante delicados durante esse livro. Mas hoje, quando a gente fala de escassez, a primeira coisa que a autora pontua é sobre o narcisismo excessivo. Então hoje a gente vê muito assim, principalmente sobre as crianças, sobre os jovens, que eles não enxergam o outro, eles são muito egoístas, eles só querem o que é o melhor. Então o narcisismo está muito inserido na nossa sociedade, né? Então eles pensam muito, já existe estudos, aí ela traz 2 estudos para destacar isso que ela começa falando no capítulo 1 sobre o narcisismo. Tem um estudo que foi feito sobre as músicas nas últimas 3 décadas e houve uma diminuição dos pronomes nós e nosso e um aumento dos pronomes eu e meu. Então pensa, se as músicas, que é uma das coisas que mais nos envolve, já trazem letras, e lembra, quem já me acompanha desde do primeiro livro, né, do Poder do Hábito, como o nosso cérebro absorve essas coisas, como isso fica familiar e vai se tornando automático dentro da gente. Então, se antes nós tínhamos canções que falavam sobre nós e o nós éramos mais dentro da comunidade, dentro da partilha. Se a partir do momento que eu passo a ouvir mais músicas falando sobre o eu e o meu, eu vou ficar mais egoísta, né? O foco fica diferente. E a gente vive uma sociedade assim, que tudo é poder, sucesso e beleza. Então eu tenho que ter o corpo mais bonito, eu tenho que ter o melhor emprego. E na verdade não é isso que a gente precisa, né? Mas ela vai trazer essa questão aqui no primeiro capítulo. Eu vou ler um trechinho que vai falar um pouquinho sobre o efeito do narcisismo. Antes disso, tem um outro estudo também que ela destaca, que ela fala sobre como que houve um aumento do transtorno de personalidade narcisística lá nos Estados Unidos, mais que dobrou na última década esse transtorno. Lembrando que a última década, esse livro é de 2012, então a última década seria do ano 2000 a 2010, mais ou menos. Então nós já estamos em 2020 e a gente percebe que isso só tem aumentado. Agora sim, eu vou ler o trechinho falando um pouco sobre o narcisismo. O tema narcisismo penetrou tanto na consciência social que a maioria das pessoas o associa corretamente a um padrão de comportamento que inclui ideias de grandeza, uma necessidade gritante de admiração e falta de empatia. O que quase ninguém compreende é que todo o nível de gravidade nesse diagnóstico está determinado pelo medo da humilhação, o que significa que não consertamos o narcisismo de alguém colocando a pessoa no lugar dela, lembrando-a de suas imperfeições e de sua mediocridade. A humilhação está mais para a causa desses comportamentos do que para a cura. Olha que coisa interessante que ela diz, né? Vou ler só mais um trechinho e eu já vou falar um pouco sobre isso. Por exemplo, quando analiso o narcisismo sobre esse ponto de vista, enxergo o medo da humilhação de ser alguém comum. Identifico o receio de nunca se sentir bom o bastante para ser notado, amado, aceito ou perseguir um objetivo. Algumas vezes, o simples ato de humanizar o problema lança uma luz importante sobre eles. Luz que muitas vezes se apaga no minuto em que o rótulo estigmatizante lhe é lançado. Então, a autora traz aqui, a gente sabe, existe, o narcisismo está inserido na nossa sociedade, ele
nasce do egoísmo, né, o narcisismo, então é eu em primeiro lugar, e a cultura da escassez ela vai fazer isso também, porque se tem pouco, o meu que seja primeiro, mas ao mesmo tempo é como se fosse uma armadura, então a pessoa ela quer se mostrar, ela quer aparecer, mas porque ela tem um medo da humilhação, então com o medo de ser humilhado, de não ser bom bastante, eu procuro me destacar, é um efeito reverso. Então é como se a gente quisesse se proteger da humilhação e da vergonha de sermos tão insignificantes, a gente procura se mostrar mais, né? Então ela fala que é isso quando a gente olha o narcisismo com as lentes da vulnerabilidade. Então, para eu não me tornar vulnerável, eu crio uma armadura de que eu sou a pessoa mais perfeita, de que eu tenho o melhor trabalho, de que eu faço os melhores projetos, para eu ser aceito, para eu ser amado, para eu não ser humilhado. E o que a cultura da escassez tem a ver com isso, né? Nós vivemos uma cultura de que a gente não é e não tem o bastante. Então, de repente, a gente dorme e já acorda pensando que não dormiu bastante. A gente acorda sabendo que o dia não vai ter tempo bastante para tudo que a gente vai resolver. A gente acha que não é uma boa mãe, a gente acha que não é uma boa funcionária, ou um bom funcionário, ou um bom pai, né? No caso, né? Tanto masculino e feminino, tá, gente? Isso a questão de não se achar bom bastante é inerente do ser humano, tá? É um conflito do ser humano, de nós acharmos que não somos bons o bastante para sermos amados, para sermos aceitos na sociedade. E a cultura da escassez, ela faz isso. A gente acha que não tem o bastante. Então, o que a gente faz? A gente foca naquilo que nos falta e não naquilo que nos farta. Eu ouvi essa frase esses dias e fez muita diferença para mim. Foi o Murilo Gun, ele é professor de criatividade, ele era comediante, agora ele é professor de criatividade e eu gosto muito, eu fiz alguns cursos que ele disponibilizou gratuitamente agora durante a pandemia, e ele falou isso, a gente foca no que nos falta e não no que nos farta. Isso é a cultura da escassez. Então eu penso que eu não tenho tempo, que eu não tenho dinheiro, que o meu emprego não é bom, que a minha família não me compreende, que eu não me encaixo dentro dos padrões. Então eu foco tudo naquilo que é não, que é negativo. E isso é a cultura da escassez. Vou ler mais um trechinho que ela vai falar um pouquinho sobre a cultura da escassez. A preocupação com a escassez é a aversão da nossa cultura para o estresse pós-traumático. Ela surge depois que estivemos no limite por muito tempo, e em vez de nos unirmos para resolver o problema, o que requer vulnerabilidade, ficamos zangados e assustados. Não é apenas a sociedade mais ampla que está sofrendo. Encontrei as mesmas dinâmicas de isolamento e raiva nas microsociedades, da família, do trabalho, da escola e da comunidade. E todas elas compartilham a mesma fórmula de vergonha, comparação e desmotivação. A escassez encontra terreno fértil nessas condições e as perpetua até que uma massa crítica de pessoas começa a fazer escolhas diferentes e a remodelar os contextos menores que aqui pertencem. Então, o que ela está trazendo aqui? Que a cultura da escassez ela não está só na nossa macro-sociedade. Ela está também na nossa micro-sociedade, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho. O que a gente faz? A gente vive nesse limite aí de que não tenho tempo, não dormi. E em vez da gente conversar, dialogar, porque eu acredito que é no diálogo que a gente resolve um monte de problemas, a gente fica com raiva, a gente fica assustado, a gente tenta se proteger. Ah, não, eu não dormi bastante, mas eu vou passar bastante maquiagem aqui, vou esconder as minhas olheiras e vai ficar tudo bem. E levanta a cabeça e vai para o trabalho. Então, às vezes a gente se protege demais para não expor a nossa vulnerabilidade, quando o necessário seria o contrário, a gente sim expor, falar, olha, eu não tenho dormido bem, não estou conseguindo fazer esse trabalho, você pode me ajudar? Ou se a gente tem um problema com o nosso marido, a nossa mulher, olha, eu estou tendo problemas no trabalho, por isso que eu estou chegando tão nervoso, tão estressado, será que você pode me compreender neste momento? Então, o que nos falta é diálogo.
a criança pequena, né? Ontem eu estava conversando com uma amiga falando sobre os 2 anos terríveis, né? Então, quando a criança chega nos 2 anos, é quando ela começa a se identificar que ela é um ser humano. Então, ela começa a dizer não para tudo. É não, 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 não. E às vezes a gente, quanto mãe, a gente acha que a gente não está sendo uma boa mãe, que a gente não compreende a criança, mas não. É do desenvolvimento da criança esse momento de desafio. Então, quando a gente tem conhecimento sobre isso, e como que a gente adquire esse conhecimento? Quando a gente conversa com alguém, quando a gente procura informação. Então, isso tá quando a gente se expõe à vida, a aprender. Então, às vezes você não sabe ou não sabia até agora sobre isso, que até a minha amiga falou, nossa, não sabia que tinha essa fase aí dos 2 anos terríveis. E agora ela já sabe, então ela tem uma sobrinha, que ela estava comentando da sobrinha, agora ela já tem a compreensão de que é uma fase de desenvolvimento da criança. Então ela vai sim dizer não, ela vai desafiar você, mas não porque ela sabe que ela tá te provocando ou porque ela já tem algum tipo de malícia, porque a criança ainda não tem, tá, gente? Ela tá em fase de desenvolvimento. Bom, e aí ela fala no finalzinho aí do último trecho que eu li que isso acontece até quando a gente uma minoria começa a se movimentar e tomar atitudes diferentes. Então, eu acredito que sim, já tem aí um movimento em prol da abundância, né? Em prol de você ter o contrário da escassez, né? Mas quando a gente fala de abundância, não é o excesso de coisas, é sim ter o suficiente, é acreditar que o que nós somos é bom o bastante para o que nós precisamos fazer nesta vida, né? Então eu vou trazer aqui, a gente conclui, né, o primeiro capítulo. Então é a questão, né, do narcisismo, né, do ego, né, do eu, né, como centro do mundo, e essa cultura da escassez. Então, se eu tenho pouco ou se eu não tenho o suficiente, eu não vou dividir com ninguém, eu não compartilho com ninguém. Então nós nos tornamos raivosos, assustados, em vez de expor nossa vulnerabilidade e dialogar com as pessoas. Aí, lembrando do primeiro vídeo desse livro, eu vou trazer sempre uma fala que ela trouxe lá no Viver com Ousadia, para a gente sempre lembrar durante essa leitura compartilhada, que ela diz: viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Isso significa cultivar a coragem, a compaixão e vínculos suficientes para acordar de manhã e pensar: não importa o que eu fizer hoje, o que eu deixar de fazer, eu tenho o meu valor. E ir para a cama à noite e dizer: sim, eu sou imperfeito, vulnerável e às vezes eu tenho medo, mas isso não muda a verdade de que eu também sou corajoso e merecedor de amor e aceitação. Vamos sempre lembrar disso, gente, porque para a gente construir uma sociedade melhor, a gente precisa de consciência, compromisso e muito trabalho. Não vai ser fácil a gente consertar essa cultura da escassez que tá aí. E eu conto com vocês. Um beijo e até a semana que vem.